Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Todos acharam? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua gloriosa ou sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, e a vossa fé virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui. O propósito de Deus, o nosso Pai, após ter enviado Jesus para nos salvar, foi fazer de mim e de você uma pessoa santa. Daí, toda vez que nós nos depararmos com as verdades espirituais da palavra, o Senhor está esperando que eu e você nos tornemos cada dia mais santos. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. E o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta, e não há novidade alguma no que ele escreve para aquele grupo de irmãos, porque ele enfatiza que o que é preciso ser feito, na verdade, e com muita simplicidade, é não esquecer as coisas básicas da fé cristã. O grande problema é que nós nos esquecemos das coisas simples da fé cristã. E por esquecer essas coisas simples, acabamos não nos tornando aquilo que o Senhor idealizou para nós. Ou seja, fazer de mim e de você um homem, uma mulher santa, santo de Deus. Interessante que ele vem dizer aqui nesse texto que é possível alguns de nós estar em Cristo e não dar fruto. Como isto é possível, pastor? Quando Jesus
pelo Espírito Santo, deixou através do apóstolo João, no capítulo 15, no verso 1, ele diz o seguinte: eu sou a videira, o meu pai, o agricultor. Toda vara, todo ramo ligado a mim, que não der fruto, o meu pai corta. Mas aquele que dá fruto, o meu pai poda, para que dê mais fruto. Então é possível você ter sido salvo, é possível você estar na igreja, estar em Cristo e não ter o seu desenvolvimento de uma fé que leva cada um de nós a nos tornarmos mais santos. Interessante que hoje, por diversas vezes, o Wagner usou a expressão fé. Fé. Porque a vida cristã é para ser vivida pela fé. Não é pelo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. Então acompanhe comigo aqui o raciocínio. Nós, quando fomos alcançados, daí eu ter perguntado para um grupo de líderes terça-feira sobre como foi o seu encontro com Jesus, como você recebeu a Cristo. E alguns disseram que, em determinada ocasião da vida, Cristo entrou, Cristo agora se tornou a habitação de cada um deles. Receberam a Cristo. E veja, receberam a Cristo pela fé. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que eu e você fomos salvos pela fé, mediante a fé. E isto, diz ele, não vem de desempenho, vem porque Deus presenteou, é dom de Deus. É Deus que disse, eu vou enviar salvação, a salvação virá por intermédio do meu filho, e quando você receber o meu filho, você será salvo. Qual foi a minha e a sua participação para nos salvarmos? Nenhuma. Foi Deus quem fez tudo. Foi Ele quem enviou Jesus, foi Ele que um dia levou eu e você ao encontro com Jesus, e nós naquele instante, diante da grandeza da palavra que havíamos recebido, cremos. E porque cremos, fomos salvos. Mas o texto que Pedro vem falando aqui a um grupo de irmãos e igreja, e que nesta noite nós estamos aqui apreciando, fala de que agora, eu e você, precisamos colocar, uma vez salvo, a nossa diligência, a nossa atenção. Porque a carreira cristã, a vida cristã, é uma vida crescente, não é estagnada, não é no dia em que eu recebi a Cristo e até o dia em que eu morrer serei o mesmo. Não. Eu vou desenvolver, eu vou crescer, eu vou amadurecer, e isto tudo será um exercício de fé. Por que eu estou dando ênfase nisto? Porque tem algumas verdades que lemos aqui que eu quero chamar a sua atenção. No verso de número 9, diz o apóstolo Pedro que aquele em quem estas coisas, e nós vamos ver as 7 coisas que são importantes para o nosso desenvolvimento da fé, aquelas coisas que você não observa e muitos estão sem enxergá-las, portanto são cegos. Isto é um atraso, isto é um prejuízo, isto é uma atrofia. E quanta gente assim na igreja, quanta gente salva, mas que não vê um palmo na frente do nariz. Tudo o que ele vê é o mesmo que o ímpio vê. O ímpio vê o quê? O ímpio que não conhece a graça de Deus como você, ele vê o quê? Ele vê os desmandos, ele vê a desordem, ele vê o caos,
E o santo, o salvo, aquele que agora tem a seu dispor a palavra para ele crescer e desenvolver, o que é que ele vê? Olha, a Bíblia conta a história de um profeta chamado Eliseu. Já ouviu falar em Eliseu? Tá. Eliseu tinha um jovem, um auxiliar, um discípulo, chamado Geazi. E Eliseu estava diante de uma batalha com os sírios. Eliseu viu o que Geazi não viu. Quando Geazi viu os inimigos vindo na direção deles, ele pediu urgentemente que Eliseu tomasse alguma providência. Olha só a importância de você ter uma visão espiritual. Eliseu volta-se para Geazi e diz assim: filho, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Com eles está o braço da carne, conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Eliseu ora pelo seu discípulo, para que ele veja. Por vezes nós, pastores e líderes, temos falhado em não orar por você que não está enxergando, que apenas foi salvo, e que a sua fé continua prática, desde quando você se converteu. Eliseu ora, e olha a resposta da oração do profeta. Depois que ele orou, Geazi abre os olhos, e o que é que ele vê? Ele vê cavalos de fogo, e vê cavaleiros de fogo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqueles cavalos de fogo, os cavaleiros de fogo, chegaram ali naquele instante só, depois que o profeta Eliseu orou? Não, já estavam lá. Só Eliseu viu. O moço não. O discípulo não. Quantas vezes falta-nos para nós esta visão espiritual? Quantas vezes nós nos assemelhamos ao mundo que vê apenas as coisas naturais, mas não tem a capacidade de ver as coisas espirituais. Portanto, o Senhor chama a atenção de todos nós nesta noite para a semelhança do que o apóstolo Pedro vem falando. Isto torna-se um desafio para todos nós. Porque nós precisamos não só ver, mas agora nós precisamos também enxergar qual é o propósito pelo qual um dia o Senhor nos salvou. Qual é o propósito? Fui salvo para quê? Eu já sei do que eu fui salvo. Agora, salvo para quê? Qual a razão dele me salvar? E aqui então vem a lista para a gente conferir. Primeiro, ele lembra que nós precisamos, depois de ter uma visão, nós precisamos aprender no desenvolvimento da fé, que Deus um dia esqueceu definitivamente dos meus e dos seus pecados, dos meus e dos seus fracassos. Deus não é como o homem. O homem pode esquecer qualquer pertence, mas ele logo se lembra onde deixou e vai atrás dele. Com Deus não é assim. Olha, quando você foi salvo, e eu também, e eu enfatizo isto porque eu sei, e os que foram salvos sabem muito bem quem eram. Eu era um pecador inveterado, eu era ladrão, eu era trapaceiro, eu não valia o prato que comia, mas o dia em que o Senhor veio a mim, me alcançou, fez de mim um novo homem, um novo esposo, um novo pai, um cristão diferente. Ele esqueceu-se de quem eu era, porque ele disse: mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a pura lã.
Deus esquece do seu passado. Deus esquece do fracasso, da miséria, de quem éramos. Deus não leva em conta mais isto, porque Ele disse: dos teus pecados não me lembro mais. Quando você ganha visão, enxerga a grandeza de Deus, quando você tem a palavra de Deus que diz: olha, você não foi flor que se cheire, não, todos sabem, mas para mim agora, você é um vaso escolhido. Para mim você agora é um presente, e eu vou usar você, eu vou falar a você, e por intermédio de você, muitos serão alcançados e salvos, como eu fiz com você. Este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus, a minha e a sua santificação. Você pode dizer isso? O plano de Deus é a minha santificação? Então vejamos aqui agora, a partir do verso 5, tem aqui uma lista. Primeiro ele fala sobre colocar diligência, ou seja, eu dar atenção à virtude. Virtude. Deus quer que eu e que você tenhamos uma vida moral de excelência. As pessoas podem fazer determinadas coisas que você e eu não podemos fazer. Elas podem frequentar determinados ambientes que eu e você não podemos frequentar. Elas podem usar determinadas colocações que eu e você não podemos. Porque diz o apóstolo Pedro, nesta noite, pelo Espírito Santo, que agora que eu tenho os meus olhos abertos, que o meu conhecimento de Deus foi acrescentado, eu agora devo aplicar diligência. Eu vou agora olhar como é que eu devo proceder. Então veja, santidade é importante para a vida do cristão, sim ou não? Sim. Por que é importante? Porque Jesus disse que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia não diz: olha, porque você pregou muitos sermãos, olha, porque você liderou muitas células, olha, porque você fez isto ou aquilo. Tudo isso está no pacote. Mas o que Deus vai esperar de cada um de nós é se desde o dia em que fomos salvos, nós estamos no processo de nos tornarmos cada dia mais santos. Virtude. Agora, isto não se faz na base do esforço, se faz na base da fé. Eu creio que o Senhor vai me dar esta virtude, e Ele faz a parte dele. Qual é a parte dele? Aplicar fé na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Segunda evidência que eu encontro aqui, conhecimento de Deus. Depois de você acrescentar à sua vida virtude, vem em seguida o conhecimento. Não é o conhecimento intelectual. Conhecimento das coisas espirituais de Deus. Daí, devemos ter tempo com a palavra. Devemos separar mais tempo para conhecer os planos, como hoje foi ministrado aqui, através do Arthur e de todo o grupo. Perto de ti eu quero estar, para escutar a tua voz. Sabe qual é a diferença dos cristãos estagnados e daqueles que estão crescendo? É que eles querem conhecer mais a Deus. Eles estão insatisfeitos com o nível de vida que eles têm, embora sejam salvos, embora tenham clareza de que eram corruptos, não mais agora, mas agora eles querem crescer. Aplica conhecimento. E quando eu aplico conhecimento, o que é que Jesus faz? Ele coloca fé no meu coração. Jesus disse que eu e você poderemos errar quando não conhecemos a palavra de Deus, as Escrituras, e nem o poder de Jesus.
Isto que foi feito aqui pela ministração do Wagner, quando chamou-nos aqui para que estendêssemos as nossas mãos, é para que conheçamos melhor o Deus da provisão. O Deus da provisão não está no governo. Aliás, as manifestações hoje pelo Brasil afora, estamos na iminência de uma possível eleição. O pastor Antônio Carlos está indo amanhã para Brasília, não sei se vocês viram nas redes sociais, um post dele, porque há uma possibilidade de uma rejeição enorme pelo nosso presidente atual, e estão sugerindo, ainda este ano, novas eleições. Então veja, o povo está perdido, a nação está perdida, sem direção, sem freio, e o pior é que muitas vezes a igreja está igual. Não conhece as Escrituras, não conhece as palavras, não conhece a promessa, não conhece quem é o seu Deus, o que é que Ele pensa e o que é que Ele vai fazer para você não ficar dependente do mundo. Aplica conhecimento, e Deus faz o quê? Deus coloca a fé. Na sequência, Deus então fala sobre temperança. Agora então eu devo ter domínio próprio. É o mesmo que temperança. Domínio próprio. Gostei da sua oração hoje, quando você falou sobre não ter dívidas. Cristão não deve dever nada. Cristão que deve estar dando um péssimo testemunho. Isso não quer dizer que você não tenha compromissos para saldar. Isso é outra coisa. Me refiro a você não pagar suas dívidas. Contrair dívidas e não pago. Como hoje eu fiquei feliz ao ouvir você, Hernandes, que o seu nome não foi para o SPC ou Serasa. Porque nós não podemos fazer isto. Mas não podemos fazer isto na força, no esforço, no empenho. Nós temos que aplicar fé e depender do Senhor. E Ele vai nos dar os recursos, porque quando eu tenho domínio próprio, eu sei quem é o meu Senhor. E quando eu sei quem é o meu Senhor, eu sei que Ele tem tesouros escondidos. E os tesouros escondidos das nações é para a igreja. Não é para o ímpio. Tesouro não é para o ímpio. Os tesouros de Deus são para o povo de Deus. Então eu aplico fé. Sei quem manda em mim. Você sabe quem manda em você? Você sabe quem manda em você? Quem tem domínio sobre a sua vida? Eu é que dou o norte e o rumo da minha vida. Ora, se isso está acontecendo com você, você precisa se arrepender e nascer de novo e ter um encontro com Jesus. Porque se você ainda toma as decisões na sua vida, significa que Jesus não é o Senhor da sua vida. Quantas vezes eu já tomei decisões baseadas no meu coração, decisões equivocadas. Tive que voltar atrás, pedir perdão, acertar. Porque eu descobri que tudo que eu fiz, naquele exato momento, foi porque eu decidi, e não o Senhor por mim. Tem uma diferença grande, viu? Quando você decide e quando o Senhor decide. Quando Ele decide, Ele respalda. Agora, quando eu decido, Ele não tem compromisso algum. Ele fala, agora é com você. Se vira. Você não me consultou. Você não dependeu de mim, você fez aquilo que julgava ser o correto. E olha, há tantas coisas que aos olhos humanos são boas, mas não eram planos de Deus. O salmista diz que para um determinado grupo que estava insistindo, pedindo, Deus não tinha aquilo para eles, mas tanto que eles insistiram, Deus deu. Deus deu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, depois me ajudem alguém a achar esse texto. Concedeu-lhes o desejo do coração, mas definhou a alma.
A alma ficou enferma, definhada. Quantas vezes nós não somos assim? Fazemos coisas e depois nos arrependemos. Que besteira que eu fiz, que bobagem. Isto é para todos nós, salvos. Mas o Senhor quer isso? Não. O Senhor quer, nesse processo de santificação, lembrar-nos que se eu e você mantivermos a convicção e a certeza de que Ele está no controle, o domínio sobre a nossa vida pertence a Ele, Ele vai aplicar agora fé no meu e no seu coração, e nós vamos viver uma vida em que o Senhor faz tudo, e nós simplesmente agradecemos por tudo aquilo que Ele faz. Depois de aplicar temperança, domínio próprio, ele diz que virá paciência ou perseverança. Minha parte, vou perseverar, não vou desistir, não vou arrear a mochila, não vou orar. Desculpe eu usar o seu exemplo, Hernandes, mas para mim chamou a atenção, levantar às 5 horas, o que é que eu tenho que fazer? Não sei, eu vou orar, Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer, Deus vai me responder, Deus vai falar, Deus vai me direcionar. É assim que funciona a vida cristã. Nós estamos na contramão daquilo que as igrejas por aí andam ensinando. Estamos nesses dias vivendo o evangelho das facilidades. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vem a Cristo é salvo para ter uma vida fácil. Ninguém. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, eu darei a ele a coroa de glória. Oh Jesus, o que é que cabe a nós? Perseverar, irmãos. Não vamos desistir não, vamos até a última instância. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso general de guerra, o Senhor é experimentado nas batalhas, Ele sabe até quando vamos suportar, e quando não suportarmos mais, Ele vai enviar provisão para mim e para você. Anjos vão fazer o que eu e você não podemos fazer. Depois de perseverança, temperança, diz o texto que vem piedade. Olha, esta é uma área que o Senhor começou a trabalhar comigo. É muito fácil você se envolver com um grupo de pessoas que tem posses, que tem riquezas, que tem recursos. O Senhor disse para mim: eu vou trabalhar com você. Vou levar você para uma igreja pobre. Vou levar você para uma igreja pobre. Desculpe eu usar essa expressão, sem denegrir nenhum de vocês, sem ofender nenhum de vocês. Mas nós não temos aqui empresários com somas vultuosas para fazer o que nós temos em mente neste lugar. Nós não temos aqui grandes mansões, grandes impérios. Nós temos aqui a viúva, temos aqui o aposentado, o assalariado, nós temos aqui homens e mulheres simples. E Deus me manda para cá, me mandou para este lugar, para eu aprender com você, para eu aprender como é que eu devo ser piedoso como você tem sido piedoso. Aprender a repartir. Quando você vê aqui os alimentos, não é apenas uma necessidade, um desafio qualquer. O Senhor está trabalhando em cada um de nós, principalmente em mim. Porque Ele diz todos os meses para mim: sua casa está abastada, sua prateleira, seu celeiro estão abastados. Reparta o vestimento. Alguns aqui, eu já tenho feito isto. Não só o dinheiro, mas também vestimenta. Eu e a minha esposa. Deus nos trouxe
não para dizermos que somos superiores, mas para aprender com aqueles que na simplicidade têm repartido. Porque quando eu comecei a aplicar isto, a minha fé cresceu. Eu comecei a entender que é nestas coisas que Deus está interessado a minha santificação. Quando eu vi uma pessoa recém-convertida aqui no Vida Vitoriosa, no último dia, em que nós estávamos oferecendo um lanchinho, um suquinho para as pessoas, e ela foi procurar o líder e disse: olha, o lanche é por minha conta, a carne quem vai comprar sou eu, o ingrediente mais caro. Eu fiquei quieto, ouvi aquilo, não falei para ninguém, estou falando hoje. E o Senhor logo tratou de falar comigo. E você? Quando é que você vai começar a repartir? Quando é que você vai repartir o alimento e outras coisas mais? Eu disse ao Senhor que eu estou disposto. Vocês estão vendo já os nossos equipamentos de ar-condicionado lá atrás? Dá uma olhadinha, volte o seu olhar, volte a sua cabeça lá para trás. Estão ali os 6 equipamentos para as salas das crianças. Então, veja, eu comprei em fé. A igreja não tem o recurso. Passei o meu cartão. Certo, Yara? O Wagner passou o cartão dele para o piso das salas. O Wagner não tem o dinheiro. Deus está nos ensinando, está trabalhando conosco, porque quando a gente ora para que esta igreja seja semelhante à Macedônia, uma igreja generosa, Deus falou: ah, que bom, vocês querem ser generosos? Comece com vocês. Comece por você, moço. Comece por você, moça. Esse mês já vai vencer a primeira parcela. E eu disse: Senhor, eu quero pagar. Senhor, eu quero pagar. Primeira parcela. Senhor, eu vou pagar e vou doar. Espero que você ore, peça ao Espírito Santo e a Jesus que faça o mesmo com você. Seja piedoso, porque eu não estou fazendo para mim. Este imóvel não é meu, não está no meu nome, a escritura não está no meu nome. Se amanhã nós sairmos daqui, isto aqui não nos pertence. Isto aqui está em nome da Associação Comunidade da Graça, que é detentora de todos os imóveis próprios do Brasil. Então nada é meu. Eu respondo por ele porque eu sou o presidente, mas eu não toco a mão em nada. Em nada. E o Senhor disse: que bom, vai aplicar piedade, eu vou gerar fé no seu coração. Faça, dê o primeiro passo. Creia, espere, aguarde em mim. E o Senhor que eu sirvo e que você serve enviará a provisão para que nós cuidemos não só das crianças, mas também de todos os outros desafios que o Senhor for nos levantando a fazer aqui neste prédio. E os que creem, digam amém. Amém. Piedade. Seja piedoso, Deus acrescenta a fé. Amor fraternal, amor dos irmãos, amor entre os irmãos. Às vezes nós ainda temos dificuldade. Temos um grupo e pessoas estão chegando entre nós. Sabe o que eu tenho reparado? Elas têm por vezes dificuldade, porque nós já temos um certo relacionamento e os novos ficam pensando: como é que eu me envolvo? Como é que eu me torno amigo ou amiga dele ou dela? Amor fraternal. Quando você estiver subindo a rampa e você estiver ao lado de uma senhora, de um senhor, ofereça a ele ou a ela o que é que você pode levar: a Bíblia, os pertences.
as gestantes, com o carrinho. Diga: olha, posso ajudar você a subir aqui o acesso? Posso fazer algo a seu respeito? Enquanto estamos aqui adorando e servindo a Deus juntos, amor fraternal. Quando eu faço isto, o Senhor diz: agora eu vou dar fé para você viver isto. E encerra o apóstolo Pedro falando sobre, depois do amor fraternal, o amor. Que amor é este? O amor dos interesses? Não, é o amor ágape, é o amor da renúncia, é o amor que entrega, que sofre. Este é o amor de Jesus, é o amor da igreja. Quando eu li este texto, eu disse: Senhor, então eu preciso aplicar todos estes princípios na minha vida, e o Senhor vai me dar fé para praticá-los. E eu disse: Senhor, por que eu preciso fazer isto? E aí então a resposta veio no verso de número 11, para a gente encerrar nesta noite e tomarmos a ceia. Porque se assim vos será amplamente concedida a entrada, aonde? Tem duas maneiras de entrar no reino. Uma é a salvação que você prova, experimenta. A outra é quando você se torna cada dia mais santo. E aí as portas deste reino eterno se ampliam sobre você. Eu costumo brincar dizendo que naquele dia, naquele reino, nós teremos muitas surpresas. Talvez você chegue já com tanta esperança de que a sua casa celestial está ali à sua espera, e você entrou e viu uma casa bonita, decoração bonita, tijolos, telhados, um gramado na frente, e você vai entrando no reino pensando: esta é a casa que o Senhor preparou para mim. E aí naquele dia, talvez alguém diga para nós: não, 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 esta não é a sua é lá no fim da rua. Sabe, você está vendo aquele puxadinho lá? Lá não tem acabamento de primeira, lá não tem telhado, tem goteira, mas não faz mal, você vai contemplar os céus. Lá não terá poltrona do papai, talvez você sente no chão, mas está garantido o reino. Aí você vai dizer: mas e esta casa bonita, maravilhosa, de quem é? É para aqueles que na sua caminhada de vida foram se tornando santos, mais parecidos com seu irmão mais velho. Eles renunciaram tantas coisas, eles se privaram de tantas coisas, mas agora o Pai Celestial preparou uma morada para eles. Sonho com esse dia em que nós estaremos neste reino. Você sonha com o reino de Deus? Não o reino desta vida, não este reino, o reino eterno. Sabe, irmãos, nós vamos tomar a ceia hoje. Deixa eu perguntar para você antes de tomarmos a ceia: você está em processo de ser mais santo desde o dia que você aceitou a Cristo? Porque se você está igual como no dia em que você foi salvo, algo está errado. Algo está errado.
Se você não é mais piedoso, se você não ama mais as pessoas, se você não ama mais a igreja de Deus, algo está errado. Sentados mesmo, quero pedir que você feche os seus olhos e curve a sua cabeça. O apóstolo São Paulo diz que examine-se, pois, o homem, antes de você declarar que tem parte no corpo de Cristo, através do pão, através do cálice. Examine-se se você tem estado neste processo de santificação, se você é mais santo, se os seus hábitos são mais santos, se a sua vida é mais santa. E se algo você entendeu que não está bem, peça ao Senhor para lhe perdoar e lhe ajudar. Se você quer ser um cristão mais santo, ter um casamento mais santo cada dia, ter negócios santos, ter atitudes com seus filhos santas, se você quer ter uma célula composta por homens e mulheres santos de Deus, se você quer isto para a sua vida, peço a gentileza de você ficar em pé agora. Somente se você quer. Somente se você quer. Olha um instantinho aqui para frente, enquanto os diáconos estão vindo aqui com a bandeja com pão. Vamos tomar a ceia a seguir. Sabe qual é a melhor forma de você avaliar se você está sendo mais santo cada dia? Sabe qual é? É ter coragem de perguntar para as pessoas. É chegar para o seu pastor e dizer: pastor, como é que o senhor tem me visto no decorrer desses 3 anos em que o senhor está aqui? Líder de célula, fale com o seu auxiliar e diga: você tem me visto esses anos todos um homem mais santo, uma mulher mais santa? Auxiliar, faça o mesmo. Vá ao líder e pergunte: como eu tenho me comportado? Minha vida demonstra santidade? E se você talvez ouvir uma resposta que não lhe agrade muito, não fique triste. Diga: olha, eu preciso de ajuda. Olha, eu não estava vendo desta forma. Você pode me ajudar? Tenho um compromisso com a minha esposa. Este ano eu completo 34 anos de casado. O compromisso que eu tenho com ela é que todas as vezes que ela observa alguma falha, alguma atitude minha que não demonstra uma vida de santidade, de justiça, de temor a Deus, ela é a primeira a falar comigo. Alguns de vocês
ficam inibidos, envergonhados, temerosos e não falam comigo e não me ajudam. Mas ela me ajuda, porque ela fala: olha, esta área não está indo bem, esta área você está precisando de orientação. E sabe como é que ela faz comigo? Eu vou te ajudar, mas não fique só contando comigo. Fale com o Wagner, fale com o Carlos Alberto, fale com o Osmar, fale com o Ademar. Ei, o pastor de vocês não é absoluto, não é o dono da verdade. Lastimo quando eu vejo muitos de vocês sozinhos, não perguntam como é que as pessoas estão lhe vendo, não é como você se vê. Porque se você e eu não estamos crescendo, não estamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus, isto é ter uma vida santa, nós precisamos de ajuda, sim ou não? Então hoje você vai tomar a ceia com esta convicção: quero saber se eu estou santo cada novo dia, e tenho o compromisso e a ousadia de perguntar. Não seja espiritual nesta hora, não, eu vou orar no meu quarto, como usou aqui a expressão do ano. Não, eu sou tão espiritual que eu vou fechar a porta do meu quarto. Não, para isso não fecha, abra e pergunte. Neste caso, pergunte para as pessoas, deixe elas falarem, e não fique bicudo ou bicuda, viu? Fique não. É para o seu crescimento, é para você amadurecer, é para você se parecer cada dia mais com Jesus. É isso que você quer na vida?